Muito obrigado, né, por estar recebendo a gente. A gente queria inicialmente ouvir um pouco sobre a sua trajetória dentro da educação. Bem, eu estou aqui na universidade desde 1968. Eu fui aluno do antigo ginásio de aplicação, ainda na Nunes Machado, aqui em Recife, lá na Solidade. Depois ele se transferiu em 75, o ginásio de aplicação se transferiu para aqui, para a cidade universitária. E eu fiz então minha formação praticamente toda aqui dentro da universidade, desde a idade de 10 anos. Eu fui aluno da Faculdade de Arquitetura em 1975, mas fiquei somente um ano depois, eu abandonei o curso e fui fazer História, também aqui na Federal. Fiz História, fiz o mestrado em História. Depois, em 86, eu entrei aqui como professor assistente, na época, já com o mestrado de História. Em 88, eu fui fazer um doutorado em Educação na Universidade de Paris, na Sorbonne. E em 99 eu fiz em Ciências da Educação e depois eu fiz um pós-doutorado em Filosofia também na Sorbonne em 99, 2000. E hoje eu sou professor titular de Fundamentos da Educação daqui da universidade. Quer dizer, já faz 27 anos que eu estou aqui dentro, mas como aluno e professor desde 68. Né? Esse é mais ou menos o meu percurso aqui dentro. Trabalho com filosofia da educação, com história e com fundamentos da educação, tanto na pós-graduação quanto na graduação. A trajetória é longa aí. Vamos lá. Inicialmente a gente queria ouvir o que foi o SEC, o que caracteriza o SEC, como aconteceu, a gente vai entrar depois, mas o que era o SEC, como foi que ele surgiu? Veja, em 1959, não existia a Universidade Federal de Pernambuco até 1975, quando ela foi instituída por decreto ministerial. Existia a antiga Universidade do Recife, e dentro da Universidade de Recife existiam as escolas, os institutos, as faculdades, entre elas o Instituto de Belas Artes, a Escola de Belas Artes, que ficava ali na Benfica, na Rua Benfica, perto do Clube Internacional. E era lá onde se dava o curso de educação. Chamava-se o curso de educação, do qual, por exemplo, o professor Paulo Freire era professor de filosofia e história da educação, aliás, a mesma disciplina que eu dou hoje aqui no Departamento de Fundamentos. E em 59 foi aberto um concurso. As formas de recrutamento do professor naquela época elas se davam por vias do convite e não por concurso público. Portanto, a gente não tinha ainda em relação à universidade um estatuto propriamente republicano de recrutamento de quadros docentes. Então os professores eram convidados e mais tarde eles poderiam fazer então um concurso para catedrático, que é o atual titular. Em 1959 foi aberto então na antiga Escola de Belas Artes o concurso para a disciplina de História e Filosofia da Educação, na qual concorreu então o professor Paulo Freire e que concorreu também com a professora e filósofa Maria do Carmo Tavares de Miranda. Paulo Freire apresentou uma tese, fazia parte obrigatória, portanto, do sistema de recrutamento naquela época para o professor catedrático. Ele apresenta uma tese sobre educação em realidade nacional, uma tese bastante inspirada das ideias do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, né, que tinha sede no Rio de Janeiro e que próceres como Álvaro Vieira Pinto, Roland Corbusier, Nelson Werneck Sodré, que faziam parte, portanto, desse grupo, e que teve uma importância fundamental na definição de uma ideologia nacional desenvolvimentista e que serviu de subsídio para a política pública de Juscelino Kubitschek. Paulo Freire, então, fez uma tese sobre a educação em realidade nacional, mostrando a importância que uma educação deveria ter para resolver problemas não somente de identidade nacional, mas de projeto nacional. Quer dizer, não era possível se estabelecer um projeto nacional autônomo e independente sem que você tivesse uma base educacional importante, quer dizer, uma educação propriamente preocupada com os problemas da nação. O que está em jogo é, na verdade, a nação, a construção da nação. Enquanto que Maria do Carmo Tavares de Miranda apresenta uma tese erudita, né, falando sobre o conceito de história entre os hebreus. E, para azar de Paulo Freire, ele perdeu esse concurso para professor catedrático, né, foi a professora Maria do Carmo Tavares de Miranda, que faleceu recentemente, né. Aliás, diga-se de passagem, Maria do Carmo Tavares foi a única assistente estrangeira que Martin Heidegger teve durante o período que ela passou na Alemanha. Ela foi assistente direta de Heidegger, o grande filósofo, autor de Ser e Tempo. Não é? E ele perde, então, o concurso, Maria do Carmo assume, e o reitor da Universidade Federal, na época, João Alfredo da Costa Lima, era uma pessoa que tinha um apreço, uma admiração e um respeito intelectual grande por Paulo Freire, que já vinha desenvolvendo alguns trabalhos
anteriores, na área de alfabetização. Embora ele fosse advogado, Paulo Freire, ele nunca exerceu, na verdade, a profissão de advocacia e dedicou-se àquilo que ele sempre quis, que foi o ensino, inicialmente da língua e depois da reflexão sobre a língua e finalmente sobre o aprendizado da língua, sobretudo para aquelas pessoas que não tiveram oportunidades escolares nas épocas devidas, não é? Então, o reitor João Alfredo decide, então, criar um serviço de extensão cultural e entregá-lo a Paulo Freire. Por que ele cria um serviço de extensão cultural e não uma pró-reitoria de extensão? Porque João Alfredo não tinha maioria no Conselho Universitário. E ele sabia que se ele propusesse a criação de uma pró-reitoria, ela não iria ser aprovada. E ele queria que Paulo Freire entrasse na equipe dele. Então, a criação de um serviço ligado diretamente à reitoria não precisava passar pela aprovação do Conselho Universitário, e assim foi criado o Serviço de Extensão Cultural e Paulo Freire assume. Quer dizer, perde o concurso, mas ganha a Secretaria de Extensão Cultural, na qual ele convida pessoas jovens naquele momento, mas pessoas de grande poder de influência intelectual dentro da cidade, mais do que dentro da universidade, dentro da cidade. Foram pessoas como Jarbas Maciel, como Jomar Muniz de Brito, como Luiz Costa Lima, quer dizer, foram as pessoas que participaram. Luiz Costa Lima vai dirigir uma revista que vai ser criada, Estudos Universitários, que existe até hoje, da qual ele foi o primeiro editor e diretor da revista, e Paulo Freire, então, desenvolve uma concepção agora de extensão cultural. Há um livro dele, né, um ensaio chamado Comunicação e Extensão, em que ele vai defender a ideia de que o que se tem que fazer num serviço de extensão é trazer a universidade para a rua, trazer a universidade para dentro da sociedade. Quer dizer, a universidade é um organismo republicano que tem que dar respostas às solicitações da sociedade e não uma corporação de ofício voltada para atender aos interesses dos professores, como é a característica da da universidade, que vem desde a Idade Média, como corporação de ofício e que até hoje não perdeu o seu caráter corporativo. É assim que surge, portanto, o Serviço de Extensão Cultural, em 1961, da antiga Universidade do Recife, localizada lá na cidade, ficava na Rua do Hospício. De origem. E as atuações da Secretaria de Extensão Cultural, quais eram? Existiam uma grande infinidade de atuações ou eram bem limitadas? Que tipo de atuações eram? Há um artigo publicado, inclusive, originalmente na Estudos Universitários, que era a revista do Serviço de Extensão Cultural, dirigida pelo grande crítico literário e professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já aposentado, Luiz Costa Lima, do professor Jarbas Maciel, que foi um dos assessores mais importantes de Paulo Freire naquele momento, que é sobre o sistema Paulo Freire. Veja, a gente falou muito do método Paulo Freire e daquelas ideias de uma alfabetização baseada numa análise e numa crítica da cultura, que foi o que Paulo Freire propôs, não é? E não uma alfabetização puramente decodificação de símbolos alfabéticos ou silábicos, mas uma alfabetização que ele vai propor dentro de uma crítica da cultura, quer dizer, sem uma teoria antropológica da cultura não é possível se entender aquilo que Paulo Freire, aliás, Paulo Freire nunca chamou de método Paulo Freire, nós é que chamamos de método Paulo Freire. Mas Jarbas Maciel, na publicação desse artigo, ele vai falar de um sistema Paulo Freire. Nesse sistema Paulo Freire, ele vai prever aproximadamente 6 etapas que vão desde a educação infantil, ou aquilo que nós chamaríamos hoje de educação infantil, a alfabetização das crianças das massas, das classes populares, sobretudo, lembrando que até a prefeitura de Miguel Arraes, nós não tínhamos praticamente um sistema municipal de educação, nós não tínhamos rede municipal de ensino até então, né? Então ele propõe um sistema que vai alcançando níveis cada vez mais superiores, que vai da educação infantil, a profissionalização, a educação de adultos, até chegar, por exemplo, o serviço de extensão cultural, o movimento de cultura popular, que já estava instituído naquele momento, né, cujo diretor era o professor ainda vivo, hoje Germano Coelho, ainda vivo, e, finalmente, uma apropriação pela Unesco de um programa de universidade popular, que é uma ideia que, então, como você percebe, era um escalonamento do ideal de educação daquelas camadas que foram ou expulsas ou que nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma escola regular e que o Serviço de Extensão Cultural estava bastante voltado para isso aí. Então, a ideia, evidentemente, de uma extensão é, para nós, uma ideia nova. Mas ela não era nova na Europa. Claro, se você chegar hoje na Europa para falar ou nos Estados Unidos de extensão cultural, isso não tem nenhum sentido na universidade. Mas nos anos 30, sobre a orientação, inclusive do Partido Comunista na França,
Jorge Pulitzer, por exemplo, eles criaram a chamada Universidade Popular, que eram pessoas altamente qualificadas, intelectuais, que tinham compromissos, digamos, políticos e ideológicos, sobretudo com o operariado francês naquele momento, e que decidem criar informalmente cursos universitários de desenvolvimento cultural e intelectual dessas camadas que não tiveram, e nem tiveram até muito recentemente, até Mitterrand, nunca tiveram a possibilidade de frequentar uma universidade regular. Então surge aquilo que seria o balbucio inicial de uma extensão. Mas a ideia de extensão é uma ideia nova. E o serviço de extensão cultural vai servir como uma espécie de tensiômetro da universidade que permite ela medir os fluxos de solicitações e demandas que vêm da sociedade. Aquilo que era uma universidade voltada apenas para a formação de uma elite administrativa, elite governamental, elite científica e técnica, agora há um setor dentro dela que sai da universidade para formar a sociedade, independente dessa sociedade ter sido recrutada regularmente através de concurso vestibular para a universidade. Quer dizer, você não precisa mais ter passado por um vestibular para ter acesso à universidade através de cursos informais ou formais com suas certificações, e isso é uma novidade na época e uma novidade que vai provocar reações muito fortes dentro da sociedade, sobretudo do senhor Gilberto Freire, que vai ver no Serviço de Extensão Cultural um instrumento de propagação de certas ideias, digamos, subversivas que não deveriam ter cabimento dentro de uma universidade pública. Isso vai gerar um conflito muito grande entre Paulo Freire, apesar de Paulo Freire ter trabalhado junto com Gilberto Freire no Centro Regional de Educação, que era apoiado por Anísio Teixeira e dirigido por Gilberto Freire. Paulo Freire vai ter algumas relações, seminários e publicações que ele vai ter junto à revista do Centro de Estudos Regionais, mas ele vai entrar em conflito com Gilberto Freire ao ponto de que, depois do golpe de 64, Gilberto Freire vai solicitar formalmente ao Conselho Universitário a extinção do Serviço de Extensão Cultural. Então é um pouco essa ideia. Mas Paulo Freire começa, portanto, a ganhar o nome e o renome internacional que ele vai ganhar, não somente no apoio, não somente na experiência de Angicos, na experiência de Pé no Chão também se aprende a ler, da Prefeitura de Natal, na época de Djalma Maranhão, como no movimento de cultura popular e outros movimentos de cultura popular que vão se expandir aqui e acolá no país, mas também a partir do Serviço de Extensão Cultural. Quer dizer, tudo começa a se juntar como experiências pedagógicas, políticas e culturais para a criação de um sistema Paulo Freire, como chamou Jarbas Maciel, ou de um método Paulo Freire, como a gente chama mais atualmente. Mas é a partir daí que Paulo Freire ganha seu renome internacional. Então, sem o serviço de extensão cultural, o sistema Paulo Freire não ia ganhar a propagação que ele tinha? Poderia ter tido, mas a universidade foi e com o apoio do reitor João Alfredo, que vai ser cassado em 64, né? Pouco depois de 64 ele vai ser cassado, mas com o apoio do reitor, ele encontrou não somente um meio de difusão de ideias dentro da intelectualidade, através da revista Estudos Universitários, como ele vai ter a possibilidade de encontrar um nicho institucional, que foi o Serviço de Extensão, apoiado diretamente pela reitoria, para entrar na sociedade com programas culturais, programas educativos, programas de formação política, que provavelmente dentro de instituições que não fossem a universidade ou que tivesse o peso da universidade, ele não conseguiria. Então, provavelmente, o Serviço de Extensão Cultural, se não foi o único meio, digamos, institucional que ele dispôs para dar publicidade ao seu método, foi um dos mais importantes, sem dúvida. E você tem contato, tem notícias de Jarbas Maciel? Olha, eu fui aluno de Jarbas Maciel, eu fui aluno de epistemologia histórica no mestrado de História, alguns anos atrás, mas eu soube que ele estava já em idade avançada e está adoentado, então ele já não está mais dando nem entrevista pública, nem participando de absolutamente nada. Me parece que ele hoje está recluso. Pelo menos foram as informações que eu recebi do professor Jarbas. Né? Ele mora em Recife? Mora em Recife, Teria alguma forma de contato dele? É possível. Acho que através de Gilmar Muniz, através de algumas pessoas do departamento de História, entende? Talvez do departamento de Música também, é possível encontrar. Tá, então. E o processo de desestruturação do Serviço de Extensão Cultural no período da ditadura, após essas cassações começarem? Pois é preciso que a gente compreenda
que não se tratou de um ataque direto a Paulo Freire ou de um ataque direto ao reitor, mas foi um ataque a uma ideia, a um corpo de ideias que vinha se avolumando desde os anos 20, na verdade. Então, eu preciso fazer uma pequena digressão para que a gente compreenda melhor. Os anos 20 no Brasil foram anos de grande efervescência intelectual, pelo menos por parte de uma certa intelectualidade preocupada com, de um lado, com a modernidade e com a modernização do país, tanto cultural, quanto técnica, quanto social, quanto política, quanto econômica, e também como educacional, como modernidade educacional. Em 32 aparecerá um documento importantíssimo, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinada por Fernando de Azevedo, Pascoal Leme, Anísio Teixeira e muitas outras pessoas. Mas os anos 20 colocaram a questão da identidade nacional. O que é ser brasileiro? O que é que faz do Brasil, o tema de Roberto da Mata? Então, desde o movimento modernista de 22, que esse tema começa a aparecer. Quando, em 28, Mário de Andrade publica o seu Macunaíma, né, a grande rapsódia dos anos 20, o título é exatamente um herói sem nenhum caráter. Não é o herói mau caráter ou o herói bom caráter, é o herói sem nenhum caráter, quer dizer, que representa, metaforicamente, um país que não encontrou ainda o seu caráter, que não encontrou ainda a sua identidade. Por isso é que Macunaíma, na busca do Muiraquitã, que é a pedra mágica, né, que ele está em busca dela, que é a pedra da identidade nacional, ele vai nascer índio, vai passar a ser negro, vai se tornar branco e vai voltar a ser índio novamente. Então, quer dizer, é uma verdadeira rapsódia, uma miscelânea de estilos, mas que vai revelar um drama para as nossas elites, que era: será que nós seremos civilizados? Será que o nosso padrão de civilidade um dia alcançará a referência maior, que é a cidade de Paris? Lembrar que, por exemplo, aqui em Pernambuco, Estácio Coimbra e governadores como, por exemplo, não esqueci agora o nome dele, dos anos 22 a 26, mas daqui a pouco eu me lembro. Mas no Rio de Janeiro, Pereira Passos praticamente destrói o Rio de Janeiro antigo, o Rio de Janeiro medieval, o Rio de Janeiro colonial, o Rio descrito nas crônicas de Machado de Assis, para construir esse Rio das grandes avenidas, dos grandes boulevards, da Rio Branco, etc., que era uma imitação parisiense, não é? Seríamos civilização se imitássemos Paris. Mas havia um problema muito sério na nossa continuidade civilizacional, que era a presença negra na nossa cultura. E todas as teorias racistas, as teorias racialistas, Gobineau, Nina Rodrigues, e isso continuava tendo uma validade muito forte ainda nos anos 20 e 30. Quando Gilberto Freire publica o Casa Grande de Senzala, aquele livro foi uma revolução, em termos de uma compreensão e de autoconsciência daquilo que nós éramos. Quer dizer, finalmente nós não éramos tão ruins quando a gente pensava que fôssemos. Então, o aparecimento de toda uma preocupação com a cultura popular, ou seja, só seremos nacionais, só teremos uma alma, uma identidade, um caráter, uma psicologia nacional, se nós formos buscar exatamente na cultura popular os elementos que caracterizam a nossa alma. Porque as nossas elites são cosmopolitas. A nossa elite está muito mais com a cabeça em Paris do que com a cabeça em Recife. Né? Um governador como Rosa e Silva passava a maior parte do tempo em Paris e tinha o horror de Pernambuco, quando ele vinha despachar, que ele não descia nem do navio, porque ele morava no Rio de Janeiro e foi governador de Pernambuco. Né? Então, diante disso, essa ideia de uma descoberta da nacionalidade, de quais são as fontes culturais que poderão fornecer uma identidade nacional, que vai aparecer na obra, por exemplo, de Villa-Lobos, isso vai tomar todo o final dos anos 20, 30, 40 e vai pipocar, digamos, pedagogicamente nos anos 50. A questão que Paulo Freire coloca nas suas obras a respeito da realidade nacional, a respeito da conscientização, a respeito de educação, de comunicação e extensão, de educação com prática da liberdade é uma só. Como é que a consciência deste povo poderá ser transformada, ou melhor, transitada, daquilo que ele chamava de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, para que ele possa, este mesmo povo, elaborar o seu próprio projeto de nação. Ou então esse povo estará fadado ou a aceitar a dominação de outra classe ou a aceitar culturalmente a dominação de um povo estrangeiro. E não terá o seu projeto nacional próprio. Então, junte então cultura popular, identidade nacional, projeto nacional, e é a partir daí que entra um projeto educativo das classes, voltado para as classes populares, que aproveita a cultura popular para dela extrair os elementos do universo linguístico com o qual você vai alfabetizar essas camadas, sobretudo de adultos, das camadas populares,
E aí você compreende por que é nesse momento que aparece um método de alfabetização voltado para os setores menos favorecidos da sociedade. Pois bem, o serviço de extensão cultural estava mexendo exatamente com isso. Quer dizer, o que estava em jogo era o aparecimento, digamos, dessas classes populares. Talvez não exatamente o aparecimento das classes populares como protagonista político, mas a invenção de um conceito de classes populares que obedecesse e que pudesse protagonizar o processo de criação do projeto nacional, que é uma ideia que está presente, inclusive, no ISEB, o projeto nacional. Então, Paulo Freire é o cara que vai fazer isso, e o Serviço de Extensão Cultural é o cara que vai pedagogicamente encaminhar esse projeto. Ora, era tudo o que as nossas elites mais conservadoras, mais reacionárias, junto com os militares, não queriam. O golpe, então, civil-militar de 64, ele não pretende simplesmente eliminar pessoas, o que ele pretende é eliminar ideias. E, claro, as pessoas portadoras ou divulgadoras, ou promotoras dessas ideias, ou produtoras dessas ideias, são as pessoas mais atingidas, mas são as ideias que precisam ser eliminadas. Mesmo que, em alguns momentos, o próprio método